ingressei no meio cosplay em 2018, mas eu já frequentava os eventos em 2014. Eu só não fiz os cosplays antes do mesmo dia, no mesmo ano, porque eu não conhecia cosplayers para fazer cosplay adequado para mim. E você se recorda de qual foi o seu primeiro cosplay? Porque geralmente o primeiro cosplay a gente nunca esquece, né? Fica bem guardadinho no nosso coração. O Sonic. Foi o Sonic? Tem algum motivo específico por ter sido ele? Porque é um personagem cheio de atitude, ele não fica só saindo correndo, ele também está disposto a ajudar os amigos na hora que ele mais precisa. É um personagem que você tem muito carisma por ele? Sim, senhora. Então tá ótimo. E tem algum personagem que você se identifica mais, além do Sonic, ou o Sonic é o que você mais, assim, se sente conectado? Ó, tem aquele Lofag, que é um lutador que vai em busca de desafios. Tem o Vaz dos Cais, o Takadi, que é apaixonado por desafios. E tem mais dois personagens que eu quero fazer, que é o Francisco Massa, a Senhor Mundo, sempre a esposa salvar as donzelas, e o Júlio Sacha do Defende ao Shinobu, que é um personagem que está em busca de vingança e é assim, fadado em sede de justiça. Então você se identifica com esses personagens? Afirmativo. Tá certo. E assim, no meio cosplay hoje em dia, como que o cosplay te ajuda a expressar? Porque a gente sabe que, principalmente nós que estamos no espectro autista, é um pouco difícil para a gente poder se expressar. E eu queria saber se o cosplay ele vem te auxiliando ao longo desses anos, tem sido uma coisa boa para você. E o que você acha de frequentar os eventos hoje em dia, se te faz bem? Posso ser sincero? Pode, claro que pode. Ultimamente, o meio cosplay não está sendo muito amigável entre os autistas, não. Porque, infelizmente, eu estou tendo. Gratidão. Infelizmente, eu fiz algumas inimizades no meio cosplay que antes eu considerava como amigos. Eram 5 primeiras amizades que, infelizmente, se tornaram minhas inimigas. Eu não queria fazer amizade com ninguém, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa de boa, sempre fui uma pessoa amigável, mas assim, as minhas crises de meltdown, de shutdown, e como todo autista de nível de suporte tem, acaba que algumas pessoas se afastaram do meio cosplay. Essas pessoas algumas já me bloquearam nas redes sociais. Eu fico muito triste com isso. É realmente uma questão muito delicada de ser conversada, porque, de fato, não é todo mundo que está preparado para ouvir a verdade das outras pessoas. Mas eu acredito que, assim como existam pessoas que não queiram se aproximar de você, ou te olhem todo, existem outras que te apoiam, né? A sua família, por exemplo, estaria do seu lado, você tem amigos que você pode contar? Tenho minha família, tenho meus amigos, inclusive a dona Denise veio aqui por minha causa, o William veio por minha causa, e esses amigos e familiares, inclusive aquele que hoje está cuidando de mim, estão fazendo de tudo para me tornar o homem que eu estou sendo agora, sabe? Isso é muito importante, pessoal. Vou estar dando uma virada aqui, porque a asa está tampando minha visão. Só um instantinho. Deixa eu ver. Oi. Isso é muito importante, pessoal, porque nós, pessoas autistas, é difícil de encontrarmos apoio, ainda mais em comunidades muito
preconceito com pessoas como a gente. E você teria alguma coisa para poder falar para essas pessoas, Chachão? Que não façam discriminação, exclusão, agressão ou qualquer outro tipo de maldade com as pessoas com autismo, pessoas com deficiência ou qualquer outra pessoa neurodivergente. Porque esses tipos de coisas, esses tipos de males, são tão cruéis quanto qualquer outra maldade que as pessoas fazem ao redor do planeta. Vale ressaltar que pessoas PCDs também são pessoas, gente. Isso é muito importante de estar falando hoje em dia, porque é como se fosse um tabu, né? A gente começa a falar, a pessoa já sai de perto. Uma das coisas que eu acredito que não só me intrigue, mas também pode estar intrigando o Chachão, é que a gente tem essa oportunidade de estar palestrando sobre necessidades, mas o auditório não está cheio. Nem todas as cadeiras estão completas. E isso é um pouco triste de saber, porque não é todo mundo que está sendo interessado nesse assunto, mesmo sendo algo muito importante no nosso dia a dia, não é mesmo, Chachão? Pois é. E no meio cosplay eu já tive uma situação de intolerância. Posso te contar? Pode ficar à vontade. O que acontece? Isso aconteceu em outubro de 2023. Eu ia tentar conversar com uma menina que ela postou nos stories do Instagram sobre os acontecimentos que ocorreram no encontro com os amigos, a oitava edição. Aí ela postou, eu tentei conversar com ela, para conversar com essa pessoa e tudo mais, mas a outra menina, que era uma nossa famosa, simplesmente falou assim: vai embora, sai daqui. Isso me deixou muito chateado. Fora também que na sociedade em geral, eu vou te contar uma coisa, eu já fui excluído para fazer trabalho de escola, porque quase ninguém queria fazer trabalho de escola comigo no ensino fundamental, algum no final do ensino médio também. Eu já fui agredido pelo simples fato de eu ser autista em 2008, não vou contar os detalhes. E também é uma coisa assim, cruel o que faz com os autistas, sabe? Eu, sinceramente, quando eu vejo que a pessoa maltrata um autista, ela é capaz de maltratar outros autistas. Ou seja, eu tentei conversar com uma outra amiga minha sobre os textos que eu escrevo. Eu postei em dezembro de 2018, dezembro de 2023. Aí, de repente, essa pessoa me bloqueia no Instagram. Aí, assim, ela tem um irmão autista. Só que é muito triste a pessoa excluir, sabe, as outras pessoas pelo simples fato de ser autista. E quando eu vejo um autista sendo maltratado em eventos, eu penso que essa dor pode ser direcionada a mim também, porque automaticamente eu estou tomando as dores de todos os autistas que são maltratados em eventos e na sociedade em geral. Isso é muito feio. Eu confesso ter ficado bem tocada com as suas palavras, porque não passaram nada além do que a verdade. Porque de fato é isso que a comunidade autista vivencia, não só na comunidade cosplayer, mas na vida em si. A maioria das pessoas somos tratadas como se não fossem seres humanos, e isso é muito triste. Como o Chachão relatou, que as pessoas não nos querem próximas. É como se fôssemos seres de outros planetas. E é uma coisa muito triste da gente ouvir, porque isso acontece. Não acontece só com uma, duas pessoas, acontece todos os dias com várias. Então, quanto mais informados a gente estiver, vocês estiverem, quanto mais vocês estiverem dispostos a aprender sobre o assunto, isso
de passar para uma pessoa autista que encara esses problemas que você já passou também? Você tem algum conselho para dar para a nossa comunidade? O conselho que eu dou é que nunca desista de quem você é de verdade por causa de pessoas preconceituosas. Enquanto tiver fôlego, enquanto tiver vida, enquanto tiver voz, enquanto os eventos têm oportunidade para falar, eu sempre vou falar a verdade. E não vai ser uma pessoa preconceituosa, ou um grupo preconceituoso que vai me fazer calar a minha boca. Eu vou ser sincero. Enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver respirando, enquanto eu tiver saúde, eu vou fazer tanto meu pai quanto a minha mãe se sentirem orgulho de mim, da mesma forma que os meus amigos estão sentindo orgulho de mim, porque não é fácil ser a voz de muitos, como o Logan Tony disse, mas eu estou sendo essa voz de muitos, porque enquanto as pessoas não se conscientizar, eu não vou fechar a minha boca para falar sobre isso. Eu acho que isso parece uma salva de palmas, pessoal. Tem alguma pergunta para fazer? Na verdade, você já fez todas que eu pensei, mas tem uma em específico que eu gostaria de fazer, que eu gostei muito de ter uma visão, uma percepção de como você vê e se sente em lugares. Infelizmente, não foram só flores, mas como que você sente hoje em dia a relação dos eventos para com os autistas? Porque eu vi que você relatou muito que em 2008, 2013, épocas mais antigas eram bem duras. Hoje em dia, teve uma melhora, teve uma piora, continua igual? Como que você sente essa mudança pelo tempo? Só piorou porque, infelizmente, a comunidade cosplayer ela não está 100% inclusiva com as pessoas com autismo. Porque se tivesse sido inclusivo, eu não estaria passando, ou qualquer outro autista estaria passando pelo mesmo constrangimento que eles estariam passando, sabe? Porque não é legal passar pelas dores, os autistas passar pelas dores de serem maltratados, de ser humilhado, sabe? Eu, na minha visão, na minha humilde visão, eu não acho que a comunidade cosplayer está inclusiva igual no passado. Para falar a verdade, está pior do que antes, porque a comunidade cosplayer está muito tóxica. Isso em relação à própria comunidade ou em relação aos eventos que culminam essa comunidade também? No caso das organizações, dos eventos, assim, no geral. Algumas organizações de eventos estão dando uma força para as pessoas com autismo, sabe? Igual, por exemplo, eu já fui chamado em 3 ou 4 eventos de cosplay para falar sobre a inclusão, sabe? Eu sei que eu erro, eu sei que eu cometo muitos erros, eu sou humano, mas assim, eu tento a sorte com os eventos maiores para falar sobre a inclusão, mas esses eventos não dão muito espaço. E, assim, se você pudesse dar uma dica para esses eventos de inclusão, para trazer melhor e talvez tentar melhorar um pouco essa comunidade que não está sendo muito inclusiva, o que você poderia dizer para eles? Primeiramente, para um evento ser inclusivo para as pessoas com autismo, é necessário que os eventos abram uma sala sensorial para todas as pessoas com autismo. Segundo, tem um psicólogo que na hora da crise, para que a pessoa com autismo tenha pelo menos uma assistência, porque nem todas as pessoas
Assim, tem pessoas que sofrem crises de meltdown, de shutdown, e às vezes uma sala sensorial seria muito viável, porque não adianta o evento ter toda a estrutura do mundo e não ter uma assistência para as pessoas com autismo, sabe? Ou para uma pessoa com deficiência. Eu vou falar a verdade sério mesmo. Se eu fosse dono de evento, eu mandaria colocasse uma sala sensorial para cada edição que tiver, sabe? Porque assim que tiver uma sala sensorial, um psicólogo para, como é que eu vou dizer, para assistenciar as pessoas com autismo, com certeza essa pessoa ela vai estar curtindo o evento de uma forma mais dinâmica, mais tranquila, sabe? Porque eu já presenciei muitos autistas tendo crise, eu também tenho crise, e tem vezes que essas pessoas não dão essa assistência, sabe? Eu acho que o único evento que teve essa assistência, eu acho que eu não vou falar, não, porque eu tenho medo de dar propaganda para outro evento. Mas assim, eu sonho que esses eventos tenham uma sala sensorial e tenham mais assistências para as pessoas com autismo. Chechel, e só para deixar mais claro para quem é leigo e não conhece tudo assim, esses termos, o que seria uma sala sensorial, um shutdown e essas terminologias que você usou? Porque eu entendo que é uma coisa muito enraizada para quem já conhece, mas que às vezes para quem é leigo não conhece muito bem. Você pode explicar um pouquinho para a gente como seria a sala sensorial e o que são os termos? A sala sensorial é uma sala calma para as pessoas com autismo, para eles descansarem na hora de um estímulo maior. O sensor, deixa eu pensar. Lembrei. A crise de meltdown é a crise que a pessoa fica agitada, fica muito agitada, fica muito nervosa, fica muito sobrecarregada, às vezes ela fica muito agressiva, fica passando mal, ou algum tipo, sabe? É a crise de shutdown, é a crise que a pessoa, toda pessoa com autismo está com as energias desgastadas depois de um período de estímulo de socialização. E isso acaba se tornando uma válvula de escape para a pessoa. Às vezes, quando a pessoa se afasta, a pessoa com autismo se afasta das outras pessoas, não é porque ela está querendo se afastar das outras pessoas. Elas estão falando, elas estão se afastando por causa das crises de shutdown. A pessoa fica sobrecarregada mentalmente. E saúde mental é uma coisa que não se brinca. E a crise de shutdown, se a pessoa fica agressiva, as pessoas tampam o ouvido, começa a chorar, essa crise de meltdown, a pessoa fica completamente sobrecarregada de uma outra forma. Muito obrigado. Eu consegui entender plenamente. Alguém tem alguma dúvida da plateia? Quer estar perguntando alguma coisa? Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o nosso convidado, fazer esse agradecimento. Muito obrigada.
obrigada por ter vindo aqui, por ter aceitado o nosso convite. E na próxima edição, é claro que não vai poder faltar mais uma palestra. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer a Deus por estar aqui em frente a um palco de um evento, para falar de uma pauta muito importante. Aos meus amigos que estão presentes, a Dona Luísa, a Dona Mariana, meus pais, especialmente minha mãe que está cuidando de mim. Eu quero agradecer muito a Deus pela oportunidade. E se não fosse por Ele, eu não estaria aqui. Eu sei que eu fiz muitas inimizades ao longo dessa vida, mas eu não vou desistir de fazer acontecer. Mesmo tendo falhas, eu não vou desistir de melhorar.